Então vamos lá, gente. Na página 58, nós temos aqui essa leitura individual, tá? Que ela vai falar um pouquinho sobre dois povos que habitavam o Rio de Janeiro, que eram os povos tupinambás e os temiminóis. Esses povos ergueram fortalezas e construíram o nosso arqueduto carioca, que são os Arcos da Lapa. O que aconteceu? Eles traziam água das nascentes dos altos do morro para a cidade. Interessante, né? Então, vocês vão ler esse texto sobre esses povos, assistir esse vídeo que eu vou colocar para vocês também, e responder no caderno de história as questões 7, 8 e 9. Não esquecendo de colocar a página e o número da questão, tá bom? Vamos então para a página 59, que fala um pouquinho sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele foi fundado no dia 1º de março de 1565 e o objetivo era defender esse trecho da invasão francesa. Que os franceses também tinham interesse no Rio de Janeiro. Tá? Então, houve essa fundação com esse objetivo. Aqui fala um pouco mais sobre essa fundação e fala também sobre a chegada da família real portuguesa em 1808. Tá? Vocês vão ler os textos dessa página e vão responder a questão 10, aqui no caderno de história, né? Vou botar a página 59, questão número 10 e colocar a resposta. Tá bom? Bom, na página 60 vai falar um pouquinho sobre a vinda dos povos originários da África para o Rio de Janeiro. Entre os séculos 16 e 19, houve o tráfico de homens e mulheres do continente africano para servirem de mão de obra escrava no Brasil. Foram aproximadamente 12,5 milhões de africanos escravizados. No Rio de Janeiro, o desembarque desses africanos eram feitos pela Baía de Guanabara ou em locais improvisados. Então, aqui nós temos a imagem, Depois de passarem para a alfândega, barcos de pequenos portes atacavam no cais do Valongo. E o cais da Imperatriz, construído para receber a Teresa Cristina, quando veio se casar com Dom Pedro II. Tá? Então, vocês vão ler esse texto. E aqui vamos falar um pouquinho sobre a contribuição cultural dos próprios africanos para o Brasil. Bom, o Brasil recebeu do século XVI ao século XIX aproximadamente 4 milhões de cativos. 4 milhões, gente, é muita gente. A principal região que recebiam era a região sudeste, que é onde fica o nosso estado, né, o estado do Rio de Janeiro. E dentro da região sudeste, destacava-se a Praça Comercial do Rio de Janeiro, onde eles chegavam do Congo, da Angola e de Moçambique. Não tinha, na época, lugar que se comparasse ao Rio de Janeiro em relação ao aumento da população africana. Na década de 1820, havia na corte, no Rio de Janeiro, 86.323 habitantes, dos quais 40 mil, olha, quase a metade, 40.376, ou 46,7%, eram escravos, na sua grande maioria africanos. Ao longo daquele século, esse número só aumentava, caracterizando a cidade como a que mais abrigava escravos e negros livres em toda a América. Em 1849, já somávamos 48% de uma população de quase 206 mil habitantes. E vão responder na página 61 as questões 11, 12, 13 e 14 no caderno de história, sinalizando a página e o número da questão. Tá? Não precisa copiar a pergunta, mas é preciso manter o caderno organizado para que a gente consiga saber de onde saiu essa resposta, né? A transformação de uma cidade. Então, ao longo dos anos, todas as cidades passam por transformações. Com o Rio de Janeiro não seria diferente, pelo contrário. Nós passamos por diversas transformações e crescimentos urbanos. Nós temos aqui nas imagens abaixo algumas passagens de uma paisagem natural do século XVI para uma totalmente urbana no século XXI. Então, vamos lá. Você vai observar essas imagens, observe a imagem e escreva as características que mais chamam a sua atenção nessa transformação em cada fase. Então, aqui nós temos
1580, 1620. E nós temos 1840, 1790, 1840, 1870, 1910, 1916. E aqui o trecho do Largo da Carioca, tá? Então, cada uma delas você vai colocar o que mais chamou a atenção nessa transformação, tá bom? Então, finalizamos aqui o material de História do primeiro bimestre.